Elias, um homem de Deus moldado nas fornalhas ardentes da fé, emergiu das sombras do anonimato para se estabelecer como um dos profetas mais emblemáticos e reverenciados da tradição bíblica. Sua narrativa, meticulosamente registrada nos livros de Reis, é um testemunho vibrante de coragem indomável, fervor apaixonado e a manifestação do poder divino em tempos de adversidade. Nascido na pequena e esquecida cidade de Tisbe, Elias surgiu em um período de profunda crise espiritual e moral em Israel, um momento em que a nação se encontrava à beira do abismo. Sob o reinado do rei Acabe, que, seduzido pela influência manipuladora de sua esposa Jezabel, havia abandonado as tradições e os ensinamentos do Deus de seus antepassados, a nação se viu mergulhada em um mar de idolatria e injustiça. A adoração a Baal, uma divindade pagã, proliferava como uma praga, corroendo as fundações da fé do povo e levando muitos a se desviarem do caminho da verdade. Neste cenário sombrio, Elias se levantou como um farol de esperança, desafiando a corrupção e a apostasia que permeavam a sociedade. Sua vida e ministério não apenas refletiram a luta entre a luz e as trevas, mas também se tornaram um símbolo da resistência espiritual em face da opressão e da incredulidade. Em meio à escuridão, Elias se levantou como um farol de esperança. Sua voz, carregada da paixão de Deus, ecoou com força e autoridade, confrontando o rei e o povo. Ele não temeu a ira de Jezabel, que buscava silenciar sua voz a todo custo. Elias, fugindo da ira de Jezabel após sua vitória no Monte Carmelo, encontrava-se em um momento de profunda necessidade e incerteza. A rainha Má havia jurado vingança e sua vida corria perigo. Ele se refugiou no vale de Jezreel, onde esperava encontrar algum tipo de segurança. Foi então que a voz de Deus se fez ouvir, direcionando-o para um novo caminho. A ordem divina era clara. Elias deveria seguir para Sarepta, uma cidade localizada na região da Fenícia, e lá encontrar uma viúva que havia sido instruída a sustentá-lo. A fé de Elias foi posta à prova naquele momento. Ele, um homem acostumado a confrontar reis e profetas, agora era enviado para depender da generosidade de uma viúva em uma terra estrangeira. Sem hesitar, Elias obedeceu à voz de Deus e partiu para Sarepta. Ao chegar à cidade, ele avistou uma mulher apanhando gravetos. Era a viúva que Deus havia mencionado. Elias, com a coragem que lhe era peculiar, aproximou-se e pediu água para beber. A mulher, com a humildade de quem já havia sofrido muito na vida, não hesitou em atender o pedido do profeta. Enquanto ela se virava para buscar água, Elias a chamou novamente, pedindo também um pedaço de pão. Naquele momento, a viúva revelou a sua difícil situação. Ela confessou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite em sua panela, o suficiente para preparar uma última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem de fome. Elias, com a fé inabalável que o caracterizava, não se deixou abalar pelas palavras. Ele disse à viúva que não temesse, mas que preparasse primeiro um pequeno bolo para ele e o trouxesse. Em seguida, ela deveria preparar o restante para ela e seu filho. O profeta fez uma promessa em nome do Senhor. A farinha da panela não acabaria e o azeite da botija não faltaria até o dia em que o Senhor enviasse chuva sobre a terra. A viúva, comovida pela fé e pelas palavras de Elias, não hesitou em obedecer. Ela preparou o bolo para o profeta e, em seguida, preparou o restante para ela e seu filho. E, como Elias havia prometido, a farinha e o azeite não se esgotaram. Durante muitos dias, Elias, a viúva e seu filho foram sustentados por um milagre. A fé daquela mulher, que mesmo em meio à sua pobreza e aflição não hesitou em compartilhar o pouco que tinha, foi ricamente recompensada. Elias, mais uma vez, mostrou que a provisão de Deus não conhece limites e que a fé, mesmo nos momentos mais difíceis, pode trazer abundância e esperança. A história do encontro de Elias com a viúva de Sarepta é um testemunho do poder da fé e da generosidade, mesmo em tempos de crise. Após o milagre da farinha e do azeite que não se acabavam, a viúva de Sarepta teve mais um encontro com a fé. Algum tempo depois, seu filho adoeceu gravemente e acabou morrendo. A dor daquela mãe era imensa. Ela havia perdido o marido e agora seu único filho. Em sua aflição, ela questionou a presença de Elias em sua vida, chegando a pensar que a morte do filho fosse uma punição pelos seus pecados. Elias,
Comovido com a dor daquela mulher, tomou o menino morto dos braços da mãe e o levou para o quarto onde ele estava hospedado. Ali, sozinho com o menino, Elias clamou a Deus, pedindo que a vida voltasse àquele corpo. E Deus ouviu a oração de Elias. O menino voltou a viver. Elias, então, o devolveu à mãe, que, em meio às lágrimas de alegria, reconheceu que Elias era um verdadeiro profeta de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca era a verdade. A história da viúva de Sarepta nos ensina sobre a importância da fé e da obediência, mesmo em momentos de dor e sofrimento. Nos mostra que Deus está sempre presente, pronto para nos amparar e nos dar forças para seguir em frente. Na época do rei Acabe, o culto a Baal havia se tornado uma ameaça à fé em Yahvé, o Deus de Israel. Elias, um profeta zeloso e corajoso, não podia tolerar essa situação. Ele desafiou o rei e os profetas de Baal para um duelo que provaria qual era o verdadeiro Deus. O palco desse confronto épico foi o Monte Carmelo, um lugar de grande significado religioso. Elias propôs que fossem construídos 2 altares, um para Baal e outro para Yahvé. Cada lado ofereceria um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo consumindo o holocausto seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, em grande número, aceitaram o desafio com confiança. Eles prepararam o altar, colocaram o sacrifício e começaram a invocar o nome de Baal com gritos e danças frenéticas. Mas, apesar de todo o esforço e do tempo gasto, nada aconteceu. Baal não respondeu. Elias, então, chegou a sua vez. Com 12 pedras, representando as tribos de Israel, ele reconstruiu o altar de Yahvé, que havia sido derrubado. Colocou o sacrifício sobre a lenha e ordenou que derramassem 4 cântaros de água sobre o altar e o sacrifício, para mostrar que não havia truque. Em seguida, Elias se aproximou do altar e, com grande fé, clamou a Yahvé: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que estás mudando o coração deles. No mesmo instante, fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água que estava ao redor do altar. O povo, vendo aquele milagre, caiu de joelhos e exclamou: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias, então, ordenou que prendessem os profetas de Baal, e eles foram mortos. Aquele dia marcou uma grande vitória para a fé em Yahvé e para o profeta Elias, que, com sua coragem e confiança em Deus, desafiou o poder do mal e mostrou a todos quem era o verdadeiro Senhor. Após o confronto dramático no Monte Carmelo, onde Elias demonstrou o poder de Deus ao fazer cair fogo do céu e consumir o sacrifício, o profeta se viu diante de uma nova ameaça. A rainha Jezabel, furiosa com a derrota dos profetas de Baal e com a morte deles, jurou vingança contra Elias. Diante dessa ameaça iminente, Elias, que até então havia demonstrado grande coragem e ousadia, sentiu medo e fugiu para salvar sua vida. Ele partiu para o deserto, buscando refúgio e proteção em um lugar isolado e aparentemente seguro. No deserto, Elias se sentiu sozinho e desanimado. A perseguição de Jezabel o havia abalado profundamente, e ele questionou se sua luta contra a idolatria e a injustiça havia valido a pena. Em meio a essa crise de fé, Elias clamou a Deus, pedindo que tirasse sua vida, pois ele não aguentava mais aquela situação. Foi nesse momento de fraqueza e desespero que Deus mostrou mais uma vez o seu cuidado e amor por Elias. Ele enviou um anjo para confortá-lo e alimentá-lo. O anjo trouxe comida e água para Elias, que estava exausto e faminto. Além disso, Deus providenciou uma forma ainda mais surpreendente de sustento para Elias. Ele ordenou que corvos trouxessem comida para o profeta 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde. Os corvos, aves consideradas impuras pelos judeus, se tornaram os provedores de Elias, demonstrando que Deus pode usar qualquer meio para cuidar de seus servos. Durante um período não especificado, Elias viveu no deserto, sendo alimentado pelos corvos e fortalecido pela presença de Deus. Ele aprendeu importantes lições sobre confiança, paciência e a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que o servem. Após sua fuga para o deserto, Elias é orientado por Deus a seguir para o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. A viagem é longa e árdua, mas Elias,
fortalecido pela fé, obedece à ordem divina. Ao chegar ao Monte Horebe, Elias se abriga em uma caverna. É ali que ele tem um encontro transformador com Deus. A princípio, um vento forte e impetuoso sacode a montanha, seguido por um terremoto violento, em seguida, um fogo intenso. Mas Deus não está em nenhuma dessas manifestações poderosas. De repente, surge um som suave e calmo, um sussurro silencioso que ecoa na caverna. É a voz de Deus, que se revela a Elias de uma forma completamente inesperada. Elias, ao ouvir a voz de Deus, cobre seu rosto com um manto em sinal de reverência. Ele aprende que Deus não está apenas no poder e na força, mas também na mansidão e na quietude. Deus pergunta a Elias o que ele está fazendo ali, e o profeta expressa sua angústia e seu sentimento de solidão. Deus, então, o encoraja e lhe dá novas instruções, mostrando que ele tem um propósito importante a cumprir. Após esse encontro revigorante com Deus, Elias deixa a caverna com um novo ânimo. Ele unge novos reis e profetas, dando continuidade à obra de Deus em Israel. Chega, então, o momento em que Elias é chamado para deixar a terra. Ele está caminhando com Eliseu, seu fiel discípulo e sucessor, quando, de repente, surge um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. O carro de fogo se aproxima de Elias, e ele é arrebatado aos céus em meio a um redemoinho. Eliseu, testemunhando a ascensão de seu mestre, clama com tristeza e admiração: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Elias desaparece nas alturas, deixando para trás seu manto, que Eliseu pega como herança e símbolo de seu chamado para continuar a obra profética. A história de Elias nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e do encontro pessoal com Deus. Nos mostra que, mesmo nos momentos de maior dificuldade e solidão, Deus está presente para nos fortalecer e nos guiar em nosso caminho.